appreciate coming here. It's been great. Eu tenho apreciado muito ter chegado aqui, tem sido maravilhoso. More importantly, I brought my wife this time. E dessa vez ainda melhor, que eu trouxe a minha esposa comigo. My name is no longer Rick. Então meu nome não é mais Rick. It's Chris's husband. Chris. Chris's husband, é o marido de Chris. Whenever I go and bring my wife, E onde quer que eu vá, eu trago a minha esposa, I lose my identity. então eu perco a minha identidade. I hope you have had a good time and been ministered by her. Mas eu espero que vocês tenham tido um bom tempo à medida que ela tem ministrado a vocês. To bring our conference to an end, Então, quando chegamos a este ponto final da nossa conferência, I'd like for you to join me in Exodus chapter 32. eu gostaria que você se conectasse a mim lá em Êxodo capítulo 32. We have been talking about leadership, Nós temos falado sobre liderança. and we want leaders. E nós queremos We líderes. want strong leaders. Nós queremos líderes We fortes. want our leaders to give us clear direction. Então, nós queremos que os nossos líderes então tenham uma direção clara. Some people believe in leadership in a sense of a coach model, Algumas pessoas pensam em líderes como um modelo de técnico de futebol, or a business model, ou um executivo, um modelo executivo, or a father model. ou um modelo paternal. All of those models carry overlapping principles. Todos esses modelos então têm pontos de interseção, princípios coincidentes. In Exodus, Lá em Êxodo, moving through to chapter 32, movendo até o capítulo 32, we have seen a lot of sin. nós temos encontrado muitos pecados. We have seen the sin of the Egyptians killing infants, Nós temos visto o pecado dos egípcios matando infantes. the sin of the hard heart of Pharaoh. Então nós temos o pecado do coração endurecido de Faraó. We find the stubborn obedience of Israel. Então nós vamos encontrar ali a obstinada desobediência de Israel. We find Israel not relying on God. Nós vamos encontrar Israel não dependendo de Deus. And then we find that God provides the Passover atonement for the people. Então nós vamos encontrar Deus providenciando então o sacrifício pascal, a Páscoa pelas pessoas. And immediately following this atonement provision, E logo após essa provisão de expiação que Deus dá ao povo, Israel begins to grumble. então Israel já começa a reclamar They began to test God. e começa a provar Deus. They do not trust God. Eles não confiaram em Deus. Now, honestly, these are things that you and I can relate to. Então, claro, honestamente, são estas coisas que eu e você podemos então nos relacionar. On some level, E em certo nível, you and I don't trust God. nós, eu e você, não confiamos em At Deus. some level, we test God and His wisdom. E em outro nível, a gente então testa Deus na sua sabedoria. On some level, we grumble. E em certo nível, nós também nos queixamos. Yet as we approach Israel, E todavia, quando nós então abordamos a Israel, we also understand Israel is in the middle of a great time of revelation. nós também vamos entender que Israel está vivendo diante de um grande tempo de revelação. God Himself O próprio Deus has brought to them His own messenger. tem trazido até eles o seu próprio mensageiro. They have witnessed the 10 demonstrations of the plagues in Egypt. Ele então escreveu os 10 mandamentos lá nas tábuas. They have walked through the Red Sea. Eles caminharam por dentro do Mar Vermelho. They've seen sour water turn to pure water. Eles viram água salgada tornando-se água pura. They have watched God give them victory as Moses kept his hands raised. Eles viram, enxergaram, viram Deus dando vitórias a eles à medida que Moisés mantinha suas mãos de They pé. have seen water come from a rock. Eles viram água saindo de dentro de uma rocha. They have woken in the morning to have manna on the ground. Eles então chegaram, acordavam cedo para ver o maná lá, o alimento no chão. And right now in chapter 32, E aqui no capítulo 32 there is a mountain tem uma montanha that is thundering in fire, que é cheia de trovão e fogo, lightning is flashing, raios e brilhos and smoke is on the mountain. e fumaça naquela montanha. God Himself is meeting with Moses face to face. O próprio Deus está se encontrando com Moisés face a face. With His own finger, He is writing in the stone Com seu próprio dedo ele está escrevendo em uma pedra the very law of God. a verdadeira lei de Deus. He is giving to
them a tabernacle and the instructions. Ele está dando para eles então as instruções sobre o tabernáculo. And each and every item of the tabernacle E cada detalhe, cada item do tabernáculo has a teaching significance. tem um ensino significante. He will institute the priesthood. Ele então instituiu o sacerdócio. And through this priesthood, they will have a way to approach God. E através desse sacerdócio, eles teriam uma forma de chegar até Deus. This thundering God of the mountain, Esse Deus que troveja na montanha. and in the middle of all this revelation, E no meio de toda esta revelação, we have chapter 32 through chapter 34. nós temos o capítulo 32 até o capítulo 34. And in these three E chapters, nesses 3 capítulos, there are 11 references to sin. há 11 referências ao pecado. And in the middle of all these 11 E sins, no meio de todos esses 11 pecados, Israel is being found charged with a great sin. Israel então vai ser culpada de um grande pecado. And God of the mountain, E o Deus lá na montanha, God of Israel, o Deus de Israel, is ready to walk away from the people, está pronto para abandonar aquele povo start all over with Moses e alone. recomeçar tudo somente com Moisés. Now we can understand God in this sense. Então nós podemos, em certo sentido, a entender Deus. There is the human emotion of exasperation that we can understand. Aqui então tem todo um sentimento humano exasperante. God has done all of these things, Deus tem feito tudo isso, and they would rather bow down to a golden calf. mas eles, pelo contrário, iriam se prostrar diante de um bezerro de ouro, A hunk of stone. A piece of stone. um pedaço, uma rocha, endurecido como uma rocha. It's quite a story, isn't it? É uma história interessante, não é? God's chosen people, O povo escolhido de Deus, living in the lap of Jehovah's protection, vivendo no colo protetor de Jeová in the security of His provision, e sob a segurança de sua providência, in the preciousness of His paternity. e então diante da preciosidade da sua paternidade, They look for something different. eles estavam procurando algo diferente. Tonight I want to talk to you about 5 lessons. Hoje à noite quero falar com vocês sobre 5 lições. 5 lessons in leading God's people in the middle of idolatry. 5 lições diante dessa liderança de Deus no meio da idolatria. One of the great studies of our church has been going through the book of Exodus, Uma das grandes coisas que a nossa igreja está fazendo, a gente está indo através, estudando o livro de Êxodo. having the opportunity to unpack all these chapters Tendo a oportunidade então de poder abrir cada um desses capítulos, week by week. cada semana. Now I'm going to try to squeeze a bunch of those lessons Então vou tentar espremer aqui um monte dessas lições into one lesson tonight. em uma única lição hoje à noite. Okay, stay with me. Ok? Fiquem comigo. First of all, we have a lesson of failure of Aaron and Hur. Primeiramente nós temos então uma falha de Arão e de Ur. The first lesson A primeira lição is that of not showing up. é a lição do não comparecimento. The man named Hur, O homem chamado Ur, where is he? aonde ele estava? Look at Exodus chapter 24, verse 1. Olha lá em Êxodo capítulo 24, verso 14. Êxodo 24, 14 diz o seguinte: Disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. In this verse, Nesse versículo, we find that Moses was the leader, nós vamos encontrar que Moisés era o líder, and immediately under Aaron there were 2 men, e logo, imediatamente, tem 2 homens, Aaron and Hur. Arão e Ur. And Hur was one of the men who held Moses' arms up in the great battle. Ur foi um daqueles homens que sustentaram a mão de Moisés naquele evento. He is an important leader. Ele é um líder muito importante. And as the golden calf begins to take shape, E quando então eles começam a fazer o bezerro de ouro, where is he? onde é que ele está? We know Aaron is involved. Nós vemos que Arão estava envolvido. We know Aaron fell. Nós sabemos que Arão então falhou. Where is Hur? Mas onde está Ur?
Now it's hard to draw a concrete conclusion. É claro que aqui é difícil a gente poder retirar uma conclusão. Maybe he was on vacation. Talvez ele estava de férias. He went down to the beaches of the Red Então Sea. ele foi lá para as praias do Mar He'd Vermelho. been working hard and needed a break. Então ele estava trabalhando muito e ele então tirou um intervalo. Maybe he was sick. Talvez ele estava doente. He had some bad manna. Então ele tinha algum maná estragado. Made his stomach a little upset. Então o seu estômago ficou meio irritado. Really couldn't leave the tent that day. Então ele não pôde sair da tenda naquele dia. Maybe those were just excuses. Ou talvez essas são simplesmente desculpas. As a leader and judge of Israel, Como um líder julgando Israel, Hur did not show up. não compareceu. If you're going to lead, Então se você vai liderar, you have to show up. você tem que comparecer. The second lesson that we A have, segunda lição que nós temos aqui not standing up. é não se opondo. Arão Is approached by the people, foi abordado pelas pessoas. and they say, "Where is God?" Então eles perguntaram: cadê Deus? And they say that in the sense of, "Where is Moses?" Eles disseram isso no sentido: cadê Moisés? In verse 1, they say at the very end of the verse, "We do not know what has become of him." E até no verso 1, lá no finalzinho do verso 1 do capítulo 32, ele diz exatamente isso: nós não sabemos o que terá sucedido a Moisés. Moses has been gone close to 40 days. Moisés então já tinha partido em torno de 40 dias. He walked up into a cloud. Então ele caminhou lá, subiu até a montanha com nuvem. He walked into a mountain where lightning is flashing. Ele estava lá naquela montanha iluminante com relâmpagos. And while he is there, the mountain continues to shake. E enquanto eles estavam lá, a montanha ainda estava sacudindo. And they feel that Moses may not be coming back. Então eles se sentiram como se Moisés não iria mais retornar. They take matters into their own hand. Então eles pegaram e assumiram a situação. And they do not wish to move to the promised land E eles não queriam então mover-se para a terra prometida without a visible God at the head of their nation. sem um Deus visível na frente da nação. Now remember, they've always had the pillar of cloud, Agora lembre-se que eles então tinha lá aquela nuvem, aquela coluna de nuvem. the fire by night. Eles tinham que virava a fogo durante a noite. And so they had that visible understanding. E eles tinham esse entendimento visível. And this widespread desire for a visible God begins to take E over. nesse desejo expansivo de querer então tomar a coisa. Now my first question is, how widespread is this? Então a minha primeira questão é qual foi a dimensão dessa situação? We know that in verse 28, Nós sabemos que no verso 28, 3,000 people died. 3.000 pessoas morreram. I should say they died directly for the sin. Eu poderia dizer que eles morreram diretamente por causa do pecado. The Levites rallied to Moses. Os levitas se colocaram do lado de Moisés, They take their swords pegaram as suas espadas and they kill the 3,000 directly who would not repent of their sin. e eles então mataram aqueles 33.000 que não se arrependeram. Eles mataram diretamente aqueles 3.000 que não se arrependeram. Now we believe that there are potentially 2 million people. Nós acreditamos que potencialmente havia 2 milhões de pessoas. 3,000 of 2 million is not that many. Então 3.000 de 2 milhões não é tanto assim. It would suggest that there were many in the Israel camp who did not partake in this activity. Então isso deve sugerir que havia muitos lá no acampamento de Israel que não participaram desta atividade. But they did nothing to stop it. Porém eles não fizeram nada para parar com isso. If there are only 3,000, Então somente 3.000, easily the rest of them could have stopped them. facilmente o restante poderia ter parado. 3,000 died directly, 3.000 morreram diretamente, but the others had to drink the gold water. mas os demais tiveram que beber lá aquela água com ouro. Perhaps these other people gave a passive assent to the sin that was taking place. The people gave a passive assent. Perhaps the people gave passive assent. Assim, a ideia de assento, talvez eles deram um consentimento passivo àquela situação. So they watched the worship going on. Então eles olharam a adoração ocorrendo, They heard the music. eles ouviram a música, They saw the golden calf. eles viram lá o bezerro de ouro, They gathered their family. então eles reuniram sua família, And they sat on a high rock então ficaram sentados ali numa rocha no alto and watched. e simplesmente assistindo. Now they didn't dance. Eles não dançaram, No. eles não dançaram.
might have tapped their foot. Talvez até eles bateram os pés. They didn't dance, Mas eles não dançaram. right? And so Okay. they didn't actively participate, Eles não então participaram ativamente. but nobody stood up and said, "Stop this." Mas ninguém então se opôs dizendo: parem com isso. And in fact, we know that the worship was guided by Aaron. E nós, de fato, sabemos que a adoração foi guiada, liderada por Arão. Now imagine this. Então imagina isso. Arão, the brother of Moses, o irmão de Moisés, the spokesman for Moses. o porta-voz de It Moisés, was Aaron who took the rod. foi então Arão aquele que pegou o cajado. While Moses stood silent before Aaron, Quando Moisés estava lá silencioso diante dele, Aaron spoke and cast the rod down that turned into the serpent. então Arão foi aquele que jogou o cajado no chão, que se tornou numa serpente. It was Aaron that spoke before Pharaoh, not Moses. Foi Arão quem falava diante de Faraó, não And Moisés. this mouthpiece for Moses, E esse porta-voz de Moisés, Aaron who supported his hand in Aaron's arms in war. Arão, aquele que sustentava as mãos de Moisés durante a guerra. Aaron who would be the high priest of Israel. Ele, Arão, que seria o sumo sacerdote de Israel. At no time spoke against this. Então, em nenhum momento ele falou nada contra isso. No attempt Ele nem sequer tentou to halt the syncretistic movement of worship. para poder extinguir esse sincretismo, esse movimento de sincretismo em torno da idolatria. He did not just watch idolatry, Ele não simplesmente assistiu à idolatria, he gave them idolatry. ele deu a eles a idolatria. Israel was to learn the following: Israel deveria então aprender o seguinte: that Jehovah is to have faith not by sight, but by following Jehovah is a faith and not a sight proposition. então seguir a Jeová é pela fé e não por proposições visíveis. They had yet to have the faith that Moses had. Então eles todavia precisavam ter a mesma fé que Moisés tinha. Hebrews 11 tells us this: Então Hebreus 11 diz o seguinte para nós: that by faith Moses left Egypt, que pela fé Moisés abandonou o Egito, not fearing the wrath of the Pharaoh, não temendo a cólera de Faraó, but rather he feared God who is unseen. mas pelo contrário ele temeu aquele que era invisível. Now understand this: Então entenda isso. the people come to Aaron, As pessoas chegaram até Arão, they say, "We think Moses is gone, eles disseram: eu acho que Moisés já se foi, so God must be gone. então Deus também se foi. What are we going to O que é que nós vamos fazer? do?" Aaron says, "Bring me your gold." Então Arão vai dizer: tragam-me todo o ouro. And the people eagerly handed them their gold. E as pessoas voluntariamente entregaram a Arão o ouro delas. Okay, let's pretend for a minute. Então vamos aqui a imaginar um pouquinho, vamos fingir por um minuto. Pastor Fabiano has an amazing idea. O pastor Fabiano tem então uma ideia maravilhosa. He has this great idea to reach this city for God. Ele tem a grande ideia de poder alcançar essa cidade para Deus. And he brings all of you in the room. E ele traz todos vocês e reúne aqui na And sala. he lays out his plan. Então ele expõe os planos dele. And there could not be a more perfect plan. E não poderia haver um plano mais perfeito do que esse. He has it all lined out. Ele tem tudo bem organizado. He has it all organized. Ele tem tudo bem planejado. This is how this church will reach this city for God. E esta é a forma como esta igreja vai atingir toda essa cidade. And then you all say, "This is the greatest idea we've ever heard." E todos vocês vão dizer: essa é a maior ideia que nós já ouvimos. And he says, "Are you with me?" Então ele diz: vocês estão comigo. And you say, "Pastor Fabiano, we are with you." Então nós vamos dizer: pastor Fabiano, estamos com você. And he says, "Bring me your gold." Então ele chega e diz: tragam-me todo o ouro de vocês. Well, wait a minute. Ei, peraí um minuto. Not even asking for their gold to stop these people from idol worship. Nem mesmo pedindo pelo ouro deles
barrou essas pessoas dessa idolatria. They immediately took off their rings, took off their earrings, and began to E imediatamente eles tiraram então seus anéis, tiraram seus brincos e logo deram a Arão. They didn't care about the cost. Eles não estavam nem aí para quanto iria custar. That's an incredible thing. Isso é uma coisa incrível. How many times has cost or sacrifice stopped you from serving God? Quantas vezes tem custado ou parado você de adorar a Deus? People who worship idols Pessoas que adoram ídolos eagerly voluntariamente sacrifice to build a false God fazem sacrifícios para construir deuses falsos, to our shame. para nossa vergonha. Aaron begins to fashion a calf. Então Arão começa a fazer o bezerro. Perhaps this calf is after the image of Apis, the Egyptian god. Talvez esse bezerro era Apis, o touro Apis do deus egípcio. It was not meant to be the Egyptian god. Não era para ser igual ao touro Apis. It is clear that Aaron meant for this god, this calf, É claro que Arão então pretendia que este bezerro to be a representation of the Jehovah God. fosse então uma representação do Deus Jeová. Versículos 4 e 5 de Êxodo 32 diz o seguinte: Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: Amanhã será festa ao Senhor. Two phrases that are important. Duas frases aqui são importantes. Verse 4. Versículo 4: This is the God who brought you out of Egypt. Estes são os deuses que te tiraram do Egito. He attributes all the miracles of Jehovah God to the calf. Eles estão então atribuindo todos os milagres de Jeová a este bezerro de ouro. Then in verse 5, E no verso 5, tomorrow shall be a feast day to whom? então amanhã será apregoado, será festa a quem? Jehovah. Jeová. So this is an image that Aaron has created, Essa é uma imagem que Arão criou, and they are giving this image the name of God. e eles estão dando a essa imagem o nome de Deus. It's a sin of substitution. É um pecado de substituição. It's not so much an amalgamation of religions, Não é tanto uma amalgamação, uma mistura de but religião, rather it's a substitution. mas uma substituição. Now this is not the only time in Israel's history that this has happened. E essa não é a única vez que algo assim aconteceu na história de Israel. 500 years later, 500 anos mais tarde, Jeroboam would do it again. Jeroboão o faria novamente. It's 1 Kings chapter 12. E lá em 1 Reis, capítulo 12, He would build two calves, ele construiu dois bezerros, one in Bethel, um em Betel one way up north in Dan, e outro lá na parte norte em Dan. and he would set up feast days and offer E ele sacrifices. então estabeleceu um dia de festa para que eles fossem oferecer sacrifícios. Now in verse 6, the people embraced the calf. E lá no verso 6, as pessoas então adotaram esse bezerro. And all of this together E tudo isso junto shows us the failed leadership of Aaron. mostra a liderança falha de Arão. He did not point the people to have faith in God upon the mountain. Ele então não vai apontar as pessoas para que tenham fé, sejam fiéis ao Deus lá na montanha. He did not encourage them to faithfulness and patience upon God. Ele não encoraja aquele povo a serem fiéis e perseverantes na fé a Deus. He tried to give them what they wanted. Ele queria dar àquele povo aquilo que o povo queria. Leadership is following God A liderança então diz respeito a seguir a Deus and pointing the people to God, e apontar as pessoas para Deus, not giving people what they want. não dar às pessoas aquilo que elas querem. My children Meus filhos, wanted sugar all the time. eles querem açúcar o tempo todo.
But it was not good for them to have it all the time. Mas não era bom para eles ter todas as vezes. And we would have been bad parents to do that. E nós seríamos os pais ruins fazendo isso. So we only gave them sugar Então nós só dávamos a ele açúcar when their mother wasn't looking. quando a mãe dele não estava de olho. Then I would give them all. Então eu ia dar todo o açúcar que eles precisavam. We understood as parents what was good for them. Então nós entendemos aquilo como pais que era bom para eles. And leaders have to be able to stand up Então líderes precisam ser capazes então de se posicionar and know what is best. e saber o que é o melhor. Number 2, Número 2, standing with God's people. colocando-se do lado do povo de Deus. While this horrific scene of worship was taking place, Enquanto esse pecado horrível estava acontecendo, in this pagan worship, nessa adoração pagã, this worship that can be best described as gross immorality. essa adoração pode ser definida como uma imoralidade grotesca. And that's the best way to describe it. Everything was taking place. Então é a melhor maneira de descrever, porque tudo estava acontecendo aqui. And all this was taking place in the name of Jehovah. E tudo isso estava acontecendo no nome de Jeová. We go 2,000 feet higher. Então nós vamos ali para 2.000 pés de altura. Não sei traduzir assim rápido não. 2.000 pés de altura. On top of the Mount Sinai, Lá no topo do Monte Sinai. there is Moses, Então lá está Moisés, having the most intimate possible fellowship with God. tendo a mais íntima comunhão com Deus. There he is, Lá estava, sitting on a rock. sentado numa rocha. God is speaking. Deus falando. God's hand is carving in the rock His very law. A mão de Deus então ali cravando nas rochas a sua lei. Moses is completely oblivious to anything else going on. Moisés então não estava nem a par de qualquer coisa que estava acontecendo lá fora. And God says, Moses, Então Deus diz: Moisés, go down at once, verse 7. desce depressa. Verso 7. It's a cold statement. Look at verse 7. É uma declaração fria. Olha aí o verso 7. Go down at once, for your people whom you brought up from the land of Egypt have corrupted themselves. Vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Now, if we were to go back to Exodus chapter 3, verse 7, Se você voltasse lá para Êxodo capítulo 3, verso 10, você vai encontrar o seguinte: Êxodo 3 e 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moses is at the burning bush. Então Moisés está lá diante da sarça ardente. And God says, I'm going to send you to Pharaoh. E Deus vai dizer: eu vou te enviar a Faraó. And I'm going to bring my people. E eu então vou trazer o meu povo. They're my people. Meu povo. Now look at verse 7. Agora olha o verso 7 de 32. God says, they're your people. Deus diz: eles são teu povo. You brought them out of Egypt. Você foi quem trouxe do Egito. I'm my people anymore. Não é mais o meu povo. Oh, God's off. They're yours now. Nobody wants these people. Então Deus está fora. Então ninguém mais quer esse It povo. reflects the anger and the betrayal that God feels on this E people. isso então reflete a ira de Deus diante da traição que ocorreu. Just weeks ago, Simplesmente algumas semanas antes, these people had stood in the valley. as pessoas estavam lá no vale Moses had presented to them the law of God. e Moisés apresentou para eles a lei de Deus. And the people had pledged themselves in a solemn covenant. E então, em uma aliança formal, eles então se comprometeram com aquilo. And their statement of that covenant was this: E a declaração daquela aliança era a seguinte: we will obey. nós vamos obedecer. Now, diametrically opposed to Então, these principles, agora, diametricamente oposto a esses princípios, diametrically opposed to the covenants, diametricamente oposto a essa aliança, they have acted in idolatry. eles têm agido em idolatria. God says they're yours. Então Deus diz: eles são teus. A people who have been separated from the world O povo que tem sido separado do mundo by undeniable divine intervention, de um evento divino inegável. and God had brought them to a secluded
place where they can just begin to understand His law and worship Him. E Deus então nos trouxe para um lugar seguro para que eles entendessem a vontade e a lei de Deus. Now search out the wickedness of their own heart. Então, aqui na iniquidade do próprio coração deles, In the evidence of worshiping a calf. e uma evidência de uma adoração de um bezerro. And a worship that contained the grossest immorality. E nessa adoração tem moralidade grotesca. Verse 7 says they have corrupted themselves. O verso 7 diz: eles se corromperam. Literally in the Hebrew. Literalmente no It hebraico. means they have gone to ruin. Significa que eles têm caminhado para a ruína. The same word in Genesis 6 about the people of the world who had gone to ruin. É a mesma palavra lá de Gênesis 5, falando sobre as pessoas de Gênesis 6 que se corromperam. It's a deliberate act Então foi um ato liberal to turn away para voltar-se from revealed truth. a virar as costas para a verdade revelada. Now this is what gets me about this whole story. Então aqui tem uma coisa que me pega nessa história toda. That morning, Naquela manhã, first thing they did when they got up, a primeira coisa que eles fizeram quando se levantaram, get out of their tent, eles saíram da tenda their basket, com as suas cestas and collect their manna. e pegaram o maná. And they filled up all their manna. Então ele pegou e encheu todas essas cestas com o And as maná. they ate their manna, E quando eles estavam comendo, they talked to their neighbor, eles falaram com o seu próximo. and they said, "Where's God? Então eles perguntaram: cadê Deus? I wonder where God is." Eu imagino onde é que As Deus deve they ate estar. the manna that came from nowhere. Eles estavam comendo maná que veio de onde? They didn't plant a manna plant. Eles não plantaram uma They planta de maná. didn't wait for manna harvest. Eles não esperaram por uma colheita de maná. They took a break in worship. Eles simplesmente tiveram intervalo e adoraram. I'm tired. Worship. Eu estou cansado de adorar. I need a break. Eu preciso aí de um intervalo. Bring me a snack. Traz aí para mim aí um Ruffles. We're going to have some manna. Então vamos ter algum The maná. provision of God. É a providência de And Deus. they keep doing it. E eles estão comendo. Where is God? Cadê Deus? Incredible. Incrível. Israel then is to be set asunder. Set asunder. Então Israel nesse caso situou a sua própria destruição. Verse 9, God calls them an obstinate people. Então Deus vai chamar aquele povo no verso 9 de um povo obstinado. Stiff-necked. Duras cerviz. It's the idea of when you try to turn a horse with the reins. É a ideia de quando você tenta então fazer o cavalo com as rédeas virar. And the rider pulls on the horse. Então o cavaleiro então puxa a rédea. The horse makes his neck stiff. Então o pescoço do cavalo ele fica endurecido. Will not turn. Não vão virar. Verse 10 says this is serious. Verso 10 diz que isso é sério. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Israel is to be destroyed. Israel deve ser destruída. And God is going to begin to have a new people through Moses. E Deus então vai começar a ter um povo novo através de Moisés. Now this is a good plan. Olha, esse é um plano bom. God made a promise to Abraham, E right? Deus fez uma promessa a Abraão, correto? Through you I will make a great nation. Por meio de ti eu te farei uma grande nação. And Moses is a descendant of Abraham. E Moisés é um descendente de Abraão. God's covenant with Abraham A aliança de Deus com Abraão could remain intact. poderia então continuar intacta. Albeit it may be 500 years late. Poderia talvez estar um pouquinho, uns 500 anos mais tarde, But every one of God's promises could be kept. mas cada uma das promessas de Deus poderiam ser cumpridas. I'll wipe out these people. Eu vou então varrer essas pessoas And we'll start over with e Moses. vou começar com Moisés. Wow. Uau! That's kind of cool news, isn't it? Essa é uma notícia assim legal, não é não? How would you like to meet Moses here? Como é que você seria aqui como Moisés numa situação dessa? My people. Meu povo, My descendants. meus descendentes. I never really liked Simeon's tribe anyway. Eu de qualquer forma nunca gostei da tribo de Simeão, de toda forma. My people. Meu povo. Now this forms a real test of his leadership. E isso aqui forma um verdadeiro teste da liderança. Moses is hit smack in the face with a decision. Então Moisés, então, ele recebe na cara essa decisão. God's honor and glory, Deus quer a glória, the well-being of the people who God
God himself placed under his care. O bem-estar das pessoas que tinham sido colocadas debaixo do seu próprio cuidado. Moses' job made him a prophet. Então o trabalho de Moisés o fez um profeta, But it also made him the leader of God's people. mas também fez de Moisés um líder do povo de Deus. Moses does not hesitate. Então Moisés nem sequer hesitou. Verse 11. Verso 11. Verso 11 até o 14. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e mão poderosa, porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dar-lhe-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Moses says, these are your people. Moisés disse: este é o teu povo. These are God's people by your redemption. Esse é o povo de Deus pela a redenção de Deus. You brought them out of Egypt. Foi o Senhor que os tirou do Egito. Not my power. Não foi o meu poder. And the concern that Moses shows for the people E a preocupação que Moisés mostra pelas pessoas finds its roots in the concern that he has for Jehovah's honor and glory. encontra a sua raiz na preocupação que ele tinha pela glória de Jeová e pela honra de Jeová. If these people are annihilated here in the wilderness, E se esse povo então fosse aniquilado diante do deserto, what will the Egyptians say? o que os egípcios iriam dizer? There's a covenant reminder in verse 13. Então no verso 13 há uma lembrança da aliança feita. God is touched by this intercession of man. E Deus foi tocado por essa intercessão de Moisés, do homem. A leader O líder intercedes for his people. intercede por seu povo. All people sin. Todo o povo peca. All God's people go astray. Todo o povo de Deus se desvia. And the leader pleads on behalf of the people. E então o líder apela pelo benefício do povo. The leader does not say, God wipe them out. O líder não diz: Deus varre-nos para lá. The great pastoral lesson. Uma grande lição pastoral. God's glory and his dealing with his people are connected. A glória de Deus e a sua forma de tratar o povo estão conectadas. And as a leader of God's people, E como líder do povo de Deus, this connection must be understood. esta conexão tem que ser entendida. The care of the presentation of God's word and his name are very important. O cuidado e a apresentação do caráter de Deus deve ser muito importante para o seu povo. Equally, the care and the love, the reflection of God's people are important. E igualmente o cuidado e o amor de Deus pelo povo de Deus é muito As a importante. leader, I'm concerned about God and his word. Mas o líder também está preocupado com Deus e a sua palavra. And equally, as a leader, I am concerned about loving and caring for God's people. E igualmente um líder está preocupado com o cuidado e o amor do povo de Deus. So as a leader, I'm kind of like a man with a boat in a dock. Então, em certo sentido, eu sou como líder, eu sou um homem que tem um porto e um barco. The dock is God. O porto é Deus The boat is God's people. e o barco é o povo de Deus. And I, as a leader, have a foot on the dock with God. E eu, como líder, então, tenho um pé no porto, como líder, And I have a foot with the people on the boat. e eu tenho então um outro pé no barco com o povo. And the boat can tend to want to leave the dock. Então, se o navio começar a sair em direção oposta do porto, And it's my job, é o meu trabalho, in the power of the dock in God, no poder do Deus que é um porto, to keep the boat next to the dock. guardar então e fazer com que o barco fique perto
do porto. And the leader sometimes feels the drifting or the splitting movement. Mas o líder, às vezes, ele sente que o movimento está então correndo em direção oposta. Then he sacrifices E, no entanto, ele se sacrifica to maintain growth and movement of God's people. para então manter as pessoas ali, o povo de Deus junto. And keep them close to the steadfast God. E então para mantê-los perto daquele perseverante porto, aquele porto firme. Thus, the glory of God is magnified. Assim a glória de Deus é magnificada. The covenant promise made by God E a aliança prometida feita por Deus was considered by Moses to be unchangeable. foi considerada por Moisés ser imutável. You made promises, God, Você fez uma promessa, Deus, to Abraham, a Abraão, Isaac, Isaac, Jacob, Jacó, and you also made promises and reiterated those promises to me at the burning bush. e também o Senhor reiterou essas promessas lá na sarça ardente. And in verse 14, E no verso 14, God changed his mind and agrees with Moses. Deus muda sua mente e concorda com Moisés. It does not mean that God changed his mind as a result of a miscalculation. Não quer dizer que Deus mudou a sua mente como resultado de um cálculo mal feito. But rather, he changed his action. Na verdade, ele mudou a sua ação em direção àqueles que ele está lidando. Number 3, Número 3. standing for God's holiness. The leader stands for God's holiness. Se colocando então do lado da santidade de Deus. Um líder se coloca do lado da santidade de Deus. There's one principle we know in the Bible. Tem um princípio que nós aprendemos na Bíblia. You sin, Se você pecar, holiness of God a santidade de Deus demands a payment. exige um pagamento. Somebody has to be punished. Alguém tem que ser punido. We understand today that was Jesus Christ. E nós entendemos isso que um dia aconteceu com Jesus Cristo. The Israelites Os israelitas, committed idolatry. eles cometeram idolatria. Moses descends with the tablets in his hands. Então Moisés lá com as tábuas da lei nas suas mãos, He gathers Joshua. ele então reuniu Josué. The noise of the godless debauchery of worship E então ele escutava o barulho daquele deboche sem Deus da adoração crescendo. gets louder and louder each time he takes a step down the mountain. Crescendo e crescendo à medida que ele ia descendo da montanha. Joshua thinks it's the sound of war. Então Josué pensou que era um som de guerra. I just believe Joshua could not imagine that they went into idolatry. Eu acredito que Josué nem podia imaginar que eles estavam envolvidos em idolatria. Moses gets down there Então Moisés desce and he witnesses a golden calf e ele testemunha um bezerro de ouro. and an incredible, horrible worship taking place. E então ele vai ver uma adoração incrível, horrível acontecendo. Not just the idolatry, Não somente a idolatria, but the naked revelry. mas eles estavam lá com a imoralidade, com nudez tal. Verse 19 calls it dancing. O verso 19 fala sobre dança. Verse 25 says nakedness. E o verso 25 fala sobre nudez. They let loose of their morals. Então eles se afrouxaram, relaxaram na imoralidade. Moses is mad. E Moisés estava com raiva. I think he had a ton of emotions. Então eu acredito que ele teve ali uma tonelada de emoções. Shame, Vergonha, embarrassment, situação embaraçosa, horror. horror. He smashes the tablets. Então eles bagaçam lá as tábuas. I think it's an appropriate symbol. Eu acredito que esse é um símbolo apropriado. Here I have the covenant of the holy God. Aqui eu tenho então a aliança do Santo Deus. And there I see the people breaking every one of these covenants. E ali eu vejo um povo quebrando cada um dessas alianças. He breaks them. Então ele quebra. Now imagine, Agora imagine if somebody walked into your house while you were in sin, que se alguém entra na sua casa enquanto você está cometendo o pecado, or watching some sinful entertainment, você talvez está assistindo algum entretenimento imoral, or pecaminoso. involved in some sinful activity, Talvez você está envolvido em alguma atividade pecaminosa. you're on the phone in some sinful conversation, Talvez você está no telefone com uma conversa pecaminosa. or talking to your spouse in an angry and sinful way. Ou você está conversando com a sua esposa de forma irada. Somebody walks in your house, E alguém entra na sua casa, in the middle of your sin, ali no meio do seu takes pecado. the word of God, Então pega a palavra de Deus. slams it on the floor, Então joga lá no piso. because
Because that's how you're treating the Word of God. Porque essa é a forma como você está tratando a palavra de Deus. That could be a dramatic illustration. Isso poderia então ser uma ilustração dramática, não poderia? And illustrate your disregard for God's Word. E essa ilustração diz respeito, no caso, desconsiderou a palavra de Deus. After he smashes the law, Então Moisés quebrou as tábuas, he smashes the idol. então ele também quebrou o ídolo. The idol is melted. Ele derreteu o ídolo. The people are forced to grind down all the gold. E as pessoas então foram forçadas a poder transformar como um pó o ouro. They put it in the river. E eles colocaram no rio. And they're forced to drink that. E eles foram forçados a beber. Another amazing illustration. Uma outra ilustração interessante. This great God that you worship Esse Deus grandioso que você adora is now drinking by you. está agora sendo bebido por vocês. Goes into your belly. Vai para dentro do seu estômago. And it works through your system and all. E então vai pegar o caminho de fora pelo seu sistema lá. You worship a God that goes through your intestines. Você adora um Deus que entrou dentro dos seus intestinos e segue o caminho Pretty good fora. illustration. Essa é uma história interessante, Where né? is your God now? Aonde é que está o seu Deus agora? I don't really want to talk about it. Eu não quero nem falar sobre isso. So he breaks up the idol. Então ele quebra o ídolo. There's a parallel here. Aqui tem um paralelo. Each idol, whether it's Aaron's or Jeroboam's, Cada um, quer seja Arão ou Jeroboão, o bezerro de cada um deles, are ground into fine dust. foi então transformado em pó e em pó fino, To again show the worthlessness of idolatry. para novamente mostrar a inutilidade da idolatria. What God can be ground into dust by humans? Que Deus é esse que pode ser moído então e virar um pó fino? Well, now Moses turns to big brother Aaron. Então Moisés se volta para o seu grande irmão Arão. And he has a great question for E ele tem uma grande pergunta para fazer. Verse 21. Verso 21. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Yeah, what did they do to you? O que ele fez com você? Do they have your wife tied up? Eles amarraram a sua esposa? Do they have a knife to her neck? Eles estavam então com uma faca no pescoço dela? Did they take your children and threaten to harm them? Eles então pegou e sequestrou o teu filho, então ameaçou? Under what threat of harm did they make you do this? Que tipo então de ameaça, de ferir eles fizeram a ti? At this point, Aaron becomes Eve. Então, nessa parte aqui, Arão começa a aparecer mal. He becomes Adam, not Eve. Então, ok, eu até entendi errado. Ele não se tornou Eva. Eu queria traduzir que ele falou Eva, eu pensei que era outra coisa. Ele se tornou Adão. Yeah, because Adam said, the woman. Que Adão disse, a mulher que tu me deu. Aaron says, no, the people demanded it. E Arão do mesmo jeito, não, foi o povo que exigiu. Adam says it's my wife's fault. Adão disse, foi a falha da minha esposa. Aaron says it's the people. E Arão disse, foi a falha do povo. But Aaron's involvement was no small thing. E o envolvimento de Arão, no entanto, não foi uma coisinha qualquer. In Deuteronomy chapter 9, Em Deuteronômio capítulo 9, Moses writes that God was angry enough with Aaron to destroy him. Moisés escreve que o Senhor está virado sobremodo com Arão a ponto de destruí-lo. He said, I also had to pray for Aaron's E life. ele diz, eu também tive que orar pela pessoa de Arão. Now he goes from Aaron to the people. E agora ele vai de Arão para as pessoas. Verse 25. Versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos. The people had got out of control, it says. As pessoas então perderam o controle. They had gone to a wild passion. Eles se envolveram com paixões selvagens. Thus the situation calls for a clear line in the sand. Então aqui é uma situação que exige uma linha clara ali na terra. Verse 26, Moses says, who is on the Lord's side? Verso 26, Moisés vai dizer quem é que está do lado do Senhor. And we find that the Levites immediately gathered to him. E nós então encontramos que os
os levitas imediatamente se reuniram do lado de Moisés. Was Moses' tribe. Era a tribo de Moisés. And in verse 27, Moses says, get a sword. Então no verso 27 Moisés diz: pegue aí a sua espada. And you walk through these people. E você vai caminhar no meio das pessoas. And you begin to take your sword and kill them. E você pega a sua espada e começa a matá-los. Even if it's your friend. Até mesmo se for seu amigo. Even if it's your brother. Até mesmo que seja o seu irmão. And even if it's your neighbor. E mesmo que seja o seu próximo. 3,000 died. 3.000 morreram. Doesn't sound too bad. Again, when you put it in context of 2 million. Não soa tão mal, mas novamente não parece nada diante de 2 milhões. It is 0.0015% of the nation. Isso representa mais ou menos 0,00,15 o número de toda a nação. But God's holiness would stand. Mas a santidade de Deus ficaria firme. Let me tell you something. Deixa eu dizer a você alguma coisa. God will have a pure church. Deus terá a sua igreja pura. And if you as a leader will not maintain purity in the church, E se você como líder não manter a pureza da igreja, you as a leader will suffer the wrath of God. você como líder sofrerá a ira de Deus. Be about the purity. Então esteja a par da pureza. Number 4. Número 4. As a leader, we have to stand before God in intercession. Como líder, então, nós temos que nos colocar diante de Deus em intercessão. It's because the judgment of 3,000 people has been given. Simplesmente porque o julgamento tem sido então feito e a situação não tinha ainda terminado. The matter's not finished. A questão ainda não terminou. And so it still required an atonement for the sin. E ainda assim exige uma expiação pelo pecado. Moisés, então, This man of God, esse homem de Deus, this great prophet, esse grande profeta, deeply loved these people. profundamente amou o seu povo. I do not know why. Eu não sei porquê. They grumbled, Ei, você já está se queixando? they complained, Eles então ficaram reclamando. they argued with God, Eles estavam argumentando contra Deus. and they committed idolatry. E eles cometeram idolatria. And in spite of their wayward, superficial attitudes, E a despeito então da desobediência e atitude superficial deles, verse 32 is written. verso 32 foi escrito: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te do livro que escreveste. What a statement. Que declaração! In fact, really, verse 32 is an incomplete sentence. Na verdade, o verso 32 é uma sentença até incompleta. He begins to pray, Ele começa a orar: please forgive their sin. por favor, perdoa-nos. And then he interrupts himself, Então ele interrompe a si mesmo. and he says, take me. Então ele diz: pode tirar minha vida. If you have to punish these people, Se você tiver que punir essa pessoa, take me instead. então pune a mim no lugar deles. What a position of a leader. Que posição de um líder. As leaders, we know our people. Como líder, nós conhecemos os And pecados do nosso povo. we would plead to God on their behalf. Nós vamos então apelar a Deus em favor deles. But how many of us would say, let the punishment of their sin fall on me? Mas quantos de nós iríamos dizer: Senhor, ao invés de punir-os, que a punição deles venha para mim? Paul prays that for the Israelites in Romans chapter 9. Paulo orou exatamente isso sobre Israel lá em Romanos capítulo 9. What an amazing thing. Que coisa maravilhosa. Verse 34 and 35, the intercessory of God and the plan of prayer is accepted. O verso então 34 e 35 vai também falar sobre essa intercessão. God is moved by the love of Moses for these people. Deus então foi movido pelo amor de Moisés por essas pessoas. Complete destruction of the nation is avoided. A destruição completa da nação foi evitada. God will still visit them with a punishment. Mas Deus ainda há de visitá-los com a punição. Sin has a consequence. Pecado tem consequências. Verse 34, there's a plague. Verso 34, nós temos uma praga. People
people begin to die as a result of the plague. E eles começam as pessoas a morrer como resultado dessa praga. Verse 34, 35, that plague was meant to them as a warning. E dos versos 34 e 35, essa praga então vai servir como um aviso, um alerta para eles. 3,000 die immediately. 3.000 morreram imediatamente. Uncountable number of people are forced to drink the golden water. Um número incontável de pessoas foram forçados a beber daquela água. And an uncountable amount died as a result of the plague. E um número incontável morreu como resultado dessa praga. And so we begin to see that God takes sin very seriously. Então nós começamos a ver que Deus leva o pecado muito a sério. Let me ask you a question. Deixa eu perguntar a você o seguinte: Does your fellowship with God keep you from sinning? a sua comunhão com Deus lhe mantém afastado do pecado? As you read your Bible, Quando você lê a sua Bíblia, as you pray, quando você ora, does it keep you from sinning? isso deixa você fora de pecado? Do you have a devotional life with God, Você tem uma vida devocional com Deus? and at the same time have a sinful life that you enjoy? E ao mesmo tempo você tem um estilo de vida pecaminosa que você gosta? Do your shallow notions about God A sua visão embaçada sobre Deus allow you to continue in your sin? permite você continuar com o pecado? Can God be shaking the mountain behind you Pode Deus então saculejar a montanha atrás de você and you just go ahead and sin? e você ainda assim continuar e avante e pecar? I want you to think Eu quero que você pense o seguinte: the top two sins in your life. que há dois pecados principais na sua vida. And it might be hard to keep it to just two. E é muito difícil, talvez, somente dois pecados. Why? Why do you sin? Por que você peca? Because the sin in your life is more important to you than the God of your salvation. Porque o pecado na sua vida é mais importante na sua vida, mais do que o Deus, o seu Salvador. There's no other explanation. Não tem outra explicação. Number 5. Número 5. Standing and pleading with God. Se colocando do lado de Deus e apelando a Deus. A leader pleads with God. Um líder, ele apela a Deus. There's 3 petitions of Moses. Tem 3 apelos de Moisés. He says, let me know. Verse 13 of chapter 33. No capítulo 33, verso 13. He wants to know God's intentions. Ele quer conhecer as intenções de Deus. After this great sin, Depois desse grande pecado, God is leading out judgment. então Deus vai imediatamente exercer o julgamento. God says, you're going to go, but I'm not going with you anymore. Deus diz: você vai, mas eu não vou mais com você. And so Moses is looking for reassurance. Então Moisés está buscando aqui uma segurança. His first petition is, show me your intention. E a primeira petição dele é: mostra-me as tuas intenções. Look at verse 14. Olha para o verso 14 do capítulo 33. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. God says, I'll be with you. Deus diz: eu vou estar com você I will give you rest. e eu vou dar descanso a você. Now, rest is not like a ceasing from activity. Então a ideia aqui de descanso não é o fato de você cessar de fazer alguma atividade. The rest is the enjoyment of God's protection and blessing. A ideia de descanso aqui é o desfrutar da proteção e bênção de Deus. I'm here to tell you something tonight. Então aqui eu quero dizer alguma coisa para você. After you sin, Depois que você peca, you can be forgiven. você pode ser perdoado And you can be returned to full fellowship. e você pode retornar a uma comunhão completa com Deus. Those 2 sins that are more important than God, Tem 2 pecados talvez que é mais importante do que Deus, you can repent from them. mas você pode se arrepender deles também. And if you repent from them, E se você se arrepender deles, you will be forgiven. você será perdoado. 1 John chapter 1 verse 9. 1 João 1, versículo 9. Confess your sins. Se confessarmos os nossos pecados, He is faithful, Ele é fiel righteous e justo to forgive you. para nos perdoar. It's an incredible promise.
us. Uma promessa incrível, So precious to us. tão preciosa para nós. The next petition, Segundo pedido, verse 15 and 16. versículo 15 e 16. 15 e 16. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? This next question, after let me know what you intend, A questão seguinte, além daquela, eu quero conhecer o teu intento, this question is, are you still there? a pergunta agora é: o Senhor ainda está aí? These words are not to express doubt of God's promise in verse 14. Essas palavras então não têm a intenção de expressar qualquer dúvida quanto às promessas de Deus, But they are there as a certain insufficiency or incompleteness of that assurance. mas elas estão lá porque há uma certa insuficiência ou algo incompleto dessa certeza de He Moisés. remembers what God said in verse 5. Ele lembra-se daquilo que Deus disse no verso 5: I will not go up with you. eu não vou mais com você. So he's looking for reassurance. Então ele está buscando se certificar. Moses asks for clarification. Então Moisés exatamente pede por clarificação. He persists. Ele insiste. And we understand that James chapter 5 tells us the same thing. Nós entendemos que lá em Tiago capítulo 5 a mesma coisa é nos dito. The effective prayer of a righteous man avails much. Muito vale por sua eficácia a súplica do justo. And the Lord responds with an firm affirmation. E Deus então responde a ele com uma afirmação firme: Not only will I go with you, não somente eu vou contigo, give you rest, dar a você descanso, but you have found grace. mas você tem encontrado graça. I know you by name. Eu conheço-te pelo teu nome. It's so true, isn't it? Isso é verdade, não é? After we sin, Depois de pecarmos, we offend God's nós holiness. ofendemos a santidade de Deus. Then His forgiveness is given to us. Então todo o seu perdão que é dado para nós, And yet in our own hearts, we waver. e todavia no nosso coração a gente ainda oscila. There's a lingering fear. Então há aqui um certo sentimento que nos sacode. Forgiveness is true, Perdão é verdade, but maybe it's too good to be true. mas talvez é bom demais para ser verdade. And it is not too good to be true. Mas não é nada. It's not too good to be true. Não é então, o perdão não é tão bom para ser verdade, é a verdade. Because of the true character of the God behind that. Por causa do verdadeiro caráter do Deus atrás deste perdão. He has one more petition. Moisés tem mais uma petição: Show me your glory. mostra-me a tua glória. This request by Moses Esse pedido aqui feito por Moisés is almost without parallel. quase não tem nenhum outro paralelo. The first two requests Os dois primeiros pedidos então deal with the nation. trata da nação. Moses is the mediator of the nation. He's concerned about them. Moisés, como mediador da nação, então está preocupado com eles. Now Moses asks for a personal E confirmation. agora Moisés pede por uma confirmação pessoal. This request was to surpass all other revelations of God to Himself. E este pedido então deveria superar todas as outras revelações que Deus fez de si mesmo. Moses had seen God in the burning bush. Moisés viu Deus na sarça ardente. Moses had understood and seen God in His glory on the mountain. Moisés então tinha visto e entendido Deus lá na montanha. They knew in Exodus 16 that they had seen the glory of God in the cloud. Ele então, com base lá em Êxodo, ele viu a glória de Deus. Exodus 24 says that they had seen Moses or God in the appearance of the glory upon the mountain. Então lá em Êxodo 24 vai dizer que Moisés viu quando Deus apareceu lá na montanha. God had been seen
seen in the consuming fire. Deus tem sido visto naquele fogo consumidor. Exodus 16 again, we see again, God appeared in the glory of Em cloud. Êxodo 16, novamente, Deus vai aparecer na sua nuvem de glória. But Moses asks for something more. Mas Moisés pede por algo a mais aqui. He wants an experience which will exceed talking with God, Jehovah, face to face. Ele então quer uma experiência que excederá o fato de falar com Deus agora face a face. For 40 days he had sat with God Por 40 dias então ele tem estado com in Deus, the cloud of his glory. lá na nuvem da sua glória. God's very voice spoke to him the law. A voz de Deus mesmo falou para ele a And lei. in this uninterrupted fellowship, E nessa comunhão ininterrupta, Moses asks for more. Moisés pede por mais. Oh, the lips which speak the words of the heart of a man who just wants more of God. Ah, os lábios que falam as palavras do coração de um homem que simplesmente quer mais de Deus. Never satisfied. Nunca satisfeito. More. Mais, More. mais, More. mais. How about you? O que é que você me diz? Sunday enough? Já tem demais? A man of God, Um homem de Deus, a leader of men and women, líder de homens e mulheres, cannot get enough of God. nunca vai tirar o bastante de Deus. God is enough, Deus é o suficiente, but you can never have enough of God. mas você nunca terá o suficiente de Deus. Let's pray. Vamos orar. Father, Pai, show us your glory. mostra-nos a tua glória. Amém. Ok, irmãos, nós estamos chegando ao final de nossa conferência. O Ministério de Razão para Poder. Essa é uma conferência anual que a nossa igreja realiza, sempre trazendo alguém que certamente pode contribuir grandemente com a nossa vida espiritual. Eu sei que nós fomos grandemente desafiados e tocados, a certeza de que o Espírito de Deus agiu usando sua palavra, seu servo, para nos incomodar. E é bom sermos incomodados. Durante todos esses dias, nós fomos grandemente incomodados pela palavra de Deus. Que esse incômodo nos tire da acomodação. Que o Senhor faça grandes coisas para a sua glória em nossas vidas. Nós somos muito gratos. Eu tenho dito nesses dias, pela vida do pastor Rick e da irmã Cris, eles têm vindo dos Estados Unidos para uma conferência no Brasil já há alguns anos, e nós estamos pegando carona com essa conferência que acontece em Fortaleza. Amanhã cedinho eles estão voltando para Fortaleza, e amanhã à noite já começa essa conferência. Eles têm custeado do próprio bolso mesmo a vinda deles ao Brasil. De outra forma, eu acho que a gente não poderia tê-los conosco, mas Deus tem sido gracioso com a nossa igreja, permitindo que a gente tenha pessoas tão comprometidas com a obra de Deus. E eu sei que a gente às vezes não valoriza tanto, aquilo que nós estamos recebendo de Deus. Isso é um grave pecado também, pecado da ingratidão. Mas eu queria só dizer para os irmãos e as irmãs que a esposa do pastor Rick, ela é uma mulher grandemente usada por Deus lá nos Estados Unidos. Ela profere palestras, pregações mesmo para muitas mulheres e ajuda muito com aconselhamentos. Ela tem muita propriedade para isso. Ela é uma referência lá. E Deus nos deu graciosamente a presença dela aqui conosco. Eu sei que muitas outras irmãs poderiam ter aproveitado melhor. Você não sabe quantas pessoas vão lá para a cidade deles no final de semana, gente de fora.
uma igreja com mais de 1000 membros. Vão pessoas que ficam esperando conseguir uma agenda para ter uma conversa com ela. Então é uma pessoa muito rica nesse sentido. As irmãs que tiveram a oportunidade de ter essa experiência com a Cris estão maravilhadas. E eu não quero envergonhá-la, então nem precisa traduzir, viu, Adriana? Mas só para a gente agradecer mesmo a Deus. Nós temos um casal muito precioso, comprometido com a obra de Deus. E pelo segundo ano, o pastor Rick está conosco, né? Ele esteve o ano passado e retorna esse ano. Então os irmãos, lembrem de orar, agradecendo a Deus. Estarão conosco esta semana estarão em Fortaleza e retornam no dia 16 para os Estados Unidos. Então que Deus receba toda a honra e toda a glória pela sua vontade e misericórdia para conosco. Pastor Roque, muito obrigado. O Senhor tem sido uma bênção para nós aqui. Deus tem lhe capacitado e nós temos a graça de ter no nosso meio pessoas com a sua capacidade para nos ajudar numa ocasião como essa, por exemplo. Então, você não só traduz, você vive a mensagem, né? Isso nós somos muito gratos por sua vida e sua família, fora tantas outras contribuições que você tem dado também. Eu quero expressar através da nossa igreja então nossa gratidão para com eles que têm contribuído com a gente. Nós temos algumas lembranças que nós queremos entregar para eles. Então, eu quero convidar o pastor Rick não, o esposo da Cris, né, para chegar aqui à frente. Pedir Roque que ele chegue aqui, à de nossa direita. Pastor Roque pode chegar com a Adriana também. Ok. Então pode chegar o casal, o pastor Roque e a Adriana. Cadê a Paula? Está aí a Paula? A Paula e o Hudson. Eu sei que vocês ficam envergonhados, mas chega aqui, um pouquinho. Chega aqui os três, fique à minha direita aqui, o pastor Roque, Adriana, Hudson e Paula. Paula foi uma grande bênção também na tradução das palestras da irmã Cris. E nós somos muito gratos a Deus pela vida da Paula e do Hudson, que nos ajudaram tanto aí esses dias, pegando o casal. Eles podem chegar também. O casal chega aí, ficar. Vou convidar o Roberto e a Regineide. Nós temos algumas lembranças aí, eu pedi que traga aqui. Roberto, Regineide, pastor Ricardo com a Rosângela, pode ajudar aqui na entrega. Cadê a Rosângela? Ok, Rosângela não está aqui. O pastor Ricardo ajuda. Cadê Juliana? Chega aqui, Juliana. Então nós temos uma lembrança para a Paula. Eu vou pedir que Regineide e Roberto entreguem a lembrança de Paula e Hudson. O pastor Ricardo pode entregar de Adriana, pastor Roque. Juliana tem uma lembrança para o casal aqui, pastor Rick e a irmã Cris. Então pode entregar, por favor, essas lembranças que nós temos para esses irmãos, forma de reconhecimento e gratidão pelo trabalho de vocês. O presente, viu, Roque? Do pastor Rick, da irmã Cris, pede que eles abram aí. Já pediu?